Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Leonardo Schmidt, sócio-diretor da Interfreight Logistics Brasil, empresa que é sinônimo de excelência, sendo referência em comércio exterior, desembaraço aduaneiro e logística internacional. O Leonardo ele é gringo, nascido em São Francisco, Califórnia, cresceu em Minas Gerais, é engenheiro formado pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, executivo especialista em comércio exterior e operações de logística internacional, empresário com mais de 13 anos de experiência em consultoria, planejamento e gerenciamento de operações de comércio exterior, assessoria aduaneira, regimes fiscais especiais, projetos especiais, além de liderar equipes de vendas e marketing. Ô Leonardo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Eu que agradeço o convite, né? Escutando, assim, a minha descrição, até parecendo importante, rapaz. E esse episódio é um oferecimento da JIC Gestão de Riscos. Se você está procurando identificar medidas preventivas que visam minimizar riscos existentes nas suas atividades de transporte de cargas, a JIC Gestão de Riscos é referência de qualidade no segmento no que se refere à estrutura contingencial de energia, comunicação e tecnologia. Monitore o caminho que sua carga é transportada. Acesse jcgestonderiscos.com.br e potencialize os resultados do seu negócio. Ô Leonardo, entrando aí já na primeira pergunta, eu falei que você é gringo e de Minas Gerais. Eu acho que o pessoal devia estar esperando aí um sotaque, quer seja o sotaque lá do exterior ou um sotaque de Minas. Então, como eu falei, você nasceu em São Francisco, cresceu em Minas Gerais. Eu gostaria de saber de você como é que foi esse início, essa mudança de país, como que foi o começo do Leonardo? Eu costumo falar para as pessoas que eu nasci nos Estados Unidos por engano. Eu sou americano que gosta de cachaça, cerveja, pagode, sertanejo. A família da minha mãe é uma família brasileira e a família do meu pai é família americana. Então eu nasci nos Estados Unidos, mas muito novinho, ainda neném. Meus pais se separaram e eu cresci no Brasil. Eu cresci em Juiz de Fora, Minas Gerais. Cresci no interior. Juiz de Fora é uma cidade de médio porte, vamos dizer assim. E visito os Estados Unidos, vou para visitar minha família. Até da parte da família da minha mãe, ela ainda tem um irmão que mora lá, meu tio. Então visito, mas cresci mesmo em Juiz de Fora. Cresci no interior, tem todo o trejeito do mineiro do brejo. Na verdade, o carioca do brejo, porque Juiz de Fora é uma cidade muito mais influenciada pelo Rio de Janeiro do que Belo Horizonte, pela proximidade, né? A minerada de Juiz de Fora costuma muito mais ir pra praia do que ir pra BH. Então, o sotaque é um meio a meio. Não é aquele mineirês tão puxado, mas também não é o carioca. É meio sem identidade. Você vai no Rio, você é mineiro. Você vai em BH, você é o carioca do brejo. Mas é uma cidade muito bacana. Não me arrependo nem um pouco de ter crescido em Minas e ter crescido no Brasil. Eu nem falo para as pessoas que eu sou americano, que eu nasci lá. Se eu não falar também, ninguém sabe. Eu costumo dizer que não tem nenhuma vantagem. Tem muita gente que às vezes me pergunta, pô, mas ainda mais na fase, antes da pandemia, né? Da economia, por que você não vai embora? Por que você não vai pra lá e tal? Eu falei, gente, o Brasil tem muita coisa boa. O Brasil é bom demais também. Não se perde achando que lá é tudo as mil maravilhas também, não, que não é bem assim, não. Excelente. Falando um pouquinho de Juiz de Fora, foi lá que você fez o ensino superior, se formou em engenharia, além de gestão de comércio exterior também pela Fundação Getúlio Vargas. Você começou a carreira como Managing Partner na LNP Logística Internacional em 2005. E todo o seu background foi, desde o início, totalmente voltado para a área de importação e exportação. Com base nisso, eu gostaria de saber se essa sua carreira ela foi planejada para você estar trabalhando aí com comércio exterior, exportação, esse era o seu sonho? Como é que começou a sua vida profissional aí em Juiz de Fora? Foi nada, rapaz. A vida não foi planejada, ela foi adaptada. Claro que a gente faz planejamento, mas adaptando o tempo inteiro. Eu, quando era moleque, né, adolescente, eu sempre fui o cara da lógica, da matemática, da física, sempre gostei disso, então sempre tive em mente que eu queria ser engenheiro, que era a área que estava
mais coerente com tudo que eu tinha de aptidão e gosto. Mas a minha mãe, ela trabalhava com comércio exterior. Ela trabalhou em importadores, né? Trabalhou na Facit, uma empresa que construía e importava máquinas de escrever, pra você ver, na época. Trabalhou em outras empresas e trabalhou no grupo Multiterminais, que era a empresa que tem o Concessão em Juiz de Fora. E ela sempre quis abrir uma empresa de despacho aduaneiro, até que ela resolveu sair da empresa que ela trabalhava e abrir um escritório, uma pequena comissária de despacho aduaneiro. E me chamou para ser sócio dela. Eu com 17 anos de idade na época, fazendo vestibular para engenharia. Na época ele ainda insistia, faz Comex, faz administração com ênfase em comércio exterior, porque naquela época, ainda mais Juiz de Fora, não tinha o curso de comércio exterior. Então eu fui para engenharia, é muito teimoso, né? Eu falei, não, eu vou para engenharia, eu quero fazer engenharia, eu vou trabalhar contigo, vou te ajudar, mas eu quero engenharia. E naquela época muito imaturo ainda, então eu comecei a trabalhar no Comex. Meu primeiro ano de empresa, éramos só nós dois, né? Então assim, managing partner é muito bonito, mas era uma empresinha pequena, familiar, eu e minha mãe começando trabalhando. O primeiro ano eu ainda muito imaturo, né? Falando bem a realidade, né? É aquela coisa que você quer terminar o que pediram para você fazer para depois você ficar livre, poder entrar na internet, fazer alguma coisa. Então, meu primeiro ano de faculdade, meu primeiro ano trabalhando, ali amadurecendo ainda. Depois, no segundo ano, eu tive uma virada de chave. Eu olhava para o outro e falei assim, cara, eu quero mais, eu não quero só isso. Eu preciso entender o que a gente está fazendo aqui de comércio exterior e eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero fazer outras coisas. Então, eu vou dar um jeito de aprender isso aqui. E eu sempre fui muito autodidata. Eu aprendi muito com a minha mãe, mas eu sempre gostei muito de ler sobre o que eu tô fazendo, entender o que eu tava fazendo. Tanto que no meio do curso de engenharia eu quase fui parar... No meio não, né? Logo depois que eu formei, eu quase fui fazer direito. De tanta legislação que eu lia para poder trabalhar no despacho aduaneiro, no comércio exterior. E ali, naquele início, a gente demorou 3 anos para ter o primeiro estagiário na empresa. Foram 3 anos, eu e minha mãe só, para custo baixo, né? Começando pequeno, no interior, uma empresa de comércio exterior. Não tem aquela abundância toda de empresas que operavam no Comex para a gente prospectar como clientes. Então, é um caminho mais árduo, mas ensinou muita coisa pra gente. Tanto na gestão da própria empresa, de fato, como em como a gente prospectava clientes, os serviços que a gente fazia para esses clientes que demandavam muito mais, que eram empresas que tinham conhecimento muito pequeno dentro do comércio exterior. Então a gente precisava se desenvolver muito para poder entregar o melhor, né? Para poder, de fato, resolver e dar soluções para as operações que essas empresas tinham. Então, esse crescimento foi muito importante, foi um início muito desafiador. No segundo ano, a gente quase quebrou, que o cliente âncora nosso fechou um grande projeto na África e a gente quase não teve operação a partir daí. Passamos 6 meses com pouquíssimas operações e projetos. Aí minha mãe virou para mim e resolveu arriscar, falou, não, vamos continuar, ver tudo que vai dar. Vendemos o carro que a gente tinha, botamos o dinheiro todo na empresa e aos poucos foram aparecendo os frutos. Um cliente aqui, outro cliente regular ali, e as coisas foram acontecendo. Então me formei em engenharia, decidi que eu precisava, tendo a parte prática do comércio exterior e aprendendo muito pelo que eu estudava sozinho, falei, eu preciso também fazer um curso da área de Comex, né, para me dar uma credibilidade maior e abrir um pouco os horizontes. Aí foi quando eu fui fazer o MBA da FGV, de especialista em negócios internacionais e comércio exterior em Belo Horizonte. Mas nessa época, desde, do segundo ano de empresa, a gente já tinha uma parceria forte com a Interfreight. A gente fazia despacho aduaneiro e contratava a logística internacional da Interfreight. E o René Crest, sócio majoritário e CEO da Interfreight, sempre gostou do meu trabalho, do jeito com que eu conduzia os negócios, as operações dos clientes. E ele sempre se aproximando, a gente fazendo coisas juntos. Até que no meio do meu MBA, ele me convidou, aí já tinha 8 anos de Comex nessa época, ele me convidou para fazer parte da Interfreight. Ele queria que eu me organizasse, me adaptasse para que eu fizesse parte da Interfreight, que ele queria que a Interfreight também alçasse novos ares, ele queria alguém de fora, que a Interfreight também era uma empresa familiar, ainda continua, mas as coisas mudaram muito. Então,
para fazer parte da Interfreight. Então, assim, esse foi um momento de transição entre o cara ali do interior. Nesse momento, a gente tinha 5 funcionários na época, então saí de uma empresa em que eu gerenciava, eu estava já à frente de todos os clientes, as operações, junto com a minha mãe e 5 funcionários, e começar a fazer parte do corpo de direção, aos poucos, de uma empresa com 60 funcionários, matriz no Rio, filiais em São Paulo e Belo Horizonte, escritórios no exterior. Então foi já uma transição bem grande dentro da minha carreira, mas fruto desse trabalho que eu vinha desenvolvendo, mesmo pequeno, dentro da LNP junto com a minha mãe. Isso te trouxe até a Interfreight, como você falou, como especialista em gestão de operações de comércio internacional, no qual você já está como sócio-diretor há quase 7 anos. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a empresa, quais soluções que fazem parte do portfólio da companhia, que você é responsável, nos dá um overview total sobre o que é a Interfreight para o comércio exterior no Brasil. Eu saí de um background de despacho aduaneiro, gerenciando logística internacional de empresas, mas contratando o serviço de agenciamento, para alguém que faz, de fato, o serviço de agenciamento atrás de um agente de cargas e que também tem um grande departamento de desembaraço aduaneiro. A Interfreight sempre atuou no desembaraço aduaneiro desde 2020. Eu vim assumindo os departamentos de desembaraço aduaneiro, departamento comercial e departamento, aos poucos, de shipping, do agenciamento de cargas, tentando reestruturar muitas coisas, profissionalizar cada vez mais a empresa, que também tinha uma base familiar. A Interfreight, hoje em dia, e já há muitos anos, a gente opera com clientes como L'Oréal, com a CSN, Dow Química, o IM, mineração, enfim, muitos clientes de renome. A gente sempre prestou um ótimo serviço. É uma empresa focada muito em qualidade de serviço. Então, a gente sobreviveu e cresceu durante N crises nesse mercado, porque a gente sempre foi focado em qualidade de serviço e entrega. Mas chegou um momento em que, porque até o René me trouxe, a gente precisava profissionalizar a empresa para que ela possa escalar mais. Que é aquela coisa, você começa a fazer muitos atendimentos customizados a clientes na empresa, você entrega uma operação muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, você cria uma dificuldade interna de padronizar métricas e gerir, de fato, a empresa, né? Então, é um equilíbrio que a gente vem fazendo. A gente jamais quer perder, não importa o tamanho que a Interfreight chegar, a gente jamais quer perder essa força enorme nossa, que é de customizar a operação ao cliente. Então, até nisso, a gente veio reestruturando e entendendo quem é o nosso perfil de cliente ideal, que faz bom uso desse tipo de solução e tem um volume de operação que vai se encaixar tudo, a conta vai fechar. Mas os clientes que a gente tem maior sucesso são os clientes que a gente praticamente, não é uma terceirização, mas praticamente faz a gestão da cadeia de suprimentos praticamente completa das importações. Porque a gente gere desde um compra que é emitido na empresa, a gente faz a gestão de diligenciamento nos fornecedores no exterior, prontidão de carga, atrasos, desvio de planejamento entre o que você fez um pedido de compra para a mercadoria ficar pronta no mês que vem, porque você precisa dela em outubro. Se teve um desvio de prontidão de carga no exportador ou um desvio de pico de falta de espaço em navios ou em aeronaves, a gente vai ajustando as opções logísticas para que lá no final a carga ainda seja entregue no teu planejamento de produção aqui na mesma data ou próximo da data que você já havia programado. Então, assim, os clientes que a gente tem o maior nível de sucesso, de atendimento, de entrega mesmo, de resultado, são esses que a gente faz essa gestão completa. O maior produto da Interfreight é esse. E quando você fala no mercado de comércio exterior, você tem esses 2 serviços principais, vamos dizer assim. A logística internacional, feita por um agente de carga, e o despacho aduaneiro, que é aquele cara, aquela empresa de confiança que você tem, que calcula teus tributos, que tem acesso e procuração sua para te representar em vários segmentos, em várias frentes. E você tem multinacionais, KN, Schenker, várias multinacionais no agenciamento de cargas e que tem um volume grande, que são focadas em grandes contas e tem preços, às vezes, mega competitivos, que às vezes a gente não tem acesso porque a gente não tem o nível de volume deles, apesar de não ser tão diferente, mas eles conseguem ser mais competitivos, mas a gente consegue equilibrar no serviço, no atendimento dedicado, na qualidade.
E mais ainda, quando a gente fala em desembaraço aduaneiro, que nós somos uma média empresa focada nesse atendimento e a gente é uma das poucas empresas que a gente consegue equilibrar a qualidade de serviço do agenciamento de cargas com essa qualidade de serviço do desembaraço aduaneiro. São pontas que se complementam muito bem e fazem com que o resultado da área de comércio exterior de uma empresa seja muito mais valorizada e bem vista por causa dessa sinergia. Isso facilita muito. Ô Leonardo, falando agora um pouquinho, já que você entrou no assunto atendimento, eu vi que vocês, uma crença importante, né, da empresa, que eu peguei inclusive no site de vocês, é comunicação sem embaraço, no qual vocês prometem transparência, vocês prometem diálogo aberto e principalmente compartilhamento de experiências e opiniões. Com base nisso, eu gostaria que você pudesse falar pra gente como que é feita essa comunicação, como que vocês promovem essa visibilidade em um mundo onde a gestão de dados a cada dia se torna mais relevante, como vocês têm colocado em prática essa comunicação sem embaraço, conforme descrito na crença da empresa Interfreight. A gente tem alguns pilares que ajudam a gente a melhorar essa comunicação. O primeiro ponto é que nas operações de comércio exterior é muito comum você gerar no dia a dia um volume de e-mails muito grande. Isso é o mais comum, porque você está sempre dando um feedback, informando um follow-up para o seu cliente de datas, o que aconteceu, e às vezes recebendo autorizações para fazer X, Y, Z. Isso acaba gerando um volume de e-mails muito grande. Em vez de ficar usando os e-mails para cada um dessas mudanças, informações ou autorizações, a gente usa um sistema que faz a gestão online das operações, em que o cliente vai, ele consulta, ele acompanha as operações de fato. E em vez de e-mails para atualização básica nas operações que a gente já tem fechadas, a gente usa softwares como o Teams da Microsoft, que a gente une mais as nossas equipes com as equipes do cliente para ter uma comunicação mais dinâmica, compartilhamento de dados, de arquivos, uma caixa de e-mails gigantesca. A sensação hoje em dia que a maioria das pessoas tem é que metade do dia você perde lendo e-mail e respondendo e a outra metade trabalhando, né? Como se não estivesse trabalhando no e-mail. Então, você conseguir diminuir o volume de e-mails na caixa do teu cliente ajuda muito nessa comunicação. E, por outro lado, esses clientes que a gente tem esse serviço de gestão 360 graus, que a gente chama, né? Essa gestão com a logística e o desembaraço, a ideia é sempre ter um ponto focal de comunicação. Então dados e informações através de um painel, através dessa gestão online e uma pessoa, um especialista de Comex, para o cliente poder ligar para ele e ele resolver todos os problemas que ele tiver. Então isso facilita muito o canal de comunicação, o atendimento, facilita toda a operação, justamente porque é uma comunicação mais direta. Então são esses dois pilares: tecnologia para entregar mais dados e diminuir o volume de e-mails, e um especialista para fazer o atendimento em que ele vá, de fato, atender e focar todos os problemas do cliente. Leonardo, trazendo essa expertise para um exemplo prático, no site de vocês existe uma página dedicada para cases de sucesso, trazendo exemplos de soluções reais implementadas pela empresa, como cases da Apiram, Metrorio, Uzi Minas, etc. E com base nisso, eu gostaria que você pudesse falar para a gente, ou destacar um desses cases de sucesso, a fim de mostrar os benefícios de se ter uma empresa como a Interfreight para fazer todo esse processo de importação, desembaraço e serviços logísticos. Você fala de apresentar um dos cases que entra nesse produto? Exato, é você trazer pra gente aí, através desse exemplo prático que já está no site, pra gente entender claramente como que funciona esse modelo de negócio e entender também quais foram os resultados, né, que através da atuação de vocês trouxeram para as empresas, para que a gente entenda como é importante ter uma empresa que entende realmente do assunto, que tem expertise e que vai ajudar principalmente também a alavancar os negócios das outras empresas através desses exemplos que você já tem dentro do site. A gente tem esse produto na Companhia Siderúrgica Nacional, na CSN, uma das maiores siderúrgicas da América Latina. Com esse produto a gente conseguiu, primeiro passo, reduzir mais de 50% o volume de e-mails de rotina nas operações do cliente. Às vezes isso pode parecer, tá diminuindo e-mail. Cara, são horas que você libera no dia de profissionais qualificados que estão do outro lado para focar em atividades mais estratégicas e menos nas tarefas repetitivas que acontecem no dia a dia. Então isso gera um resultado indireto muito grande. Diminuir os e-mails. Outra coisa que é muito falada é disrupção de produção
produção ou de entrega de venda. Cada vez mais as empresas, elas trabalham hoje em dia com o just-in-time, com estoque muito baixo, né? Elas tentam trazer o estoque cada vez mais baixo, porque o estoque é custo. Quando você trabalha com uma cadeia de suprimentos muito ligada à importação, com fornecedores no exterior, e você quer trabalhar com estoque baixo, isso demanda que você tenha um controle muito grande em cima dessa gestão de suprimentos, dessa gestão 360 do fornecedor até chegar na sua planta, esses lead times. Então a gente conseguiu zerar os problemas de parada de produção na CSN, aplicando essa metodologia, aplicando esse gerenciamento, né? Então, desde que se é emitido um pedido de compras, a gente acompanha a prontidão, acompanha o embarque e no meio do caminho a gente só entra com o cliente para comunicar os desvios. Como a gente tem um planejamento, é seguir o planejamento. Se há um desvio no caminho, a gente comunica, apresenta soluções para poder continuar mantendo a entrega idêntica ou mais próxima possível do que é a necessidade do cliente de fato. Então isso é um outro resultado que para a gente é muito expressivo. Porque você está ajudando a reduzir custos de estoque, você está ajudando a mitigar riscos de parada de produção que geram custos muito maiores. Trazendo uma eficiência da logística, a gente consegue ainda no final reduzir muito os custos globais dessa cadeia de suprimentos. Porque você tem, mantendo uma eficiência de logística e desembaraço aduaneiro, diminui muito custos que são intrinsecamente ligados a essa cadeia de suprimentos de importados, custos de armazenagem alfandegada, custos de demurrage, que é aquela multa por você ficar mais tempo com o container numa importação, e custos da cadeia logística de fato, né? Trazendo soluções para o cliente. A gente tem quase, nos últimos 3 anos, quando eu falo de eficiência logística, é fácil falar de você mesmo, né? Mas a gente, nos últimos 3 anos, o Rio Galeão, a concessionária que administra o aeroporto, eles conduzem um ranking de eficiência logística que premia as empresas mais bem colocadas, né? Esse ranking, ele mede o tempo de chegada das cargas. Então, nos últimos 3 anos, em diferentes categorias, a gente ganhou prêmios. Primeiro lugar, que é a média do ano todo, tanto como agente de cargas como despachante aduaneiro, o que ajuda muito um credenciamento, é o que nos dá uma credibilidade, ganhar um prêmio externo que não é só a gente falando da gente, né? Então, isso pra gente é muito feliz. Ô Leonardo, não tem como falar de importação, exportação, como a gente tem falado de comércio exterior, sem falar sobre os Incoterms, que são o conjunto de regras definidas aí pela Câmara Internacional do Comércio, que, como a gente sabe, visa padronizar os termos entre as empresas ao fechar ali um contrato de operações de comércio exterior. E nós tivemos uma atualização dos Incoterms agora em 2020, né, uma nova versão. Eu gostaria que você pudesse, como especialista no despacho aduaneiro, pudesse nos clarificar quais foram as principais mudanças frente a essas atualizações, comparando com as atualizações anteriores, e quais foram os benefícios que essas mudanças trazem aí para o mercado. Tivemos a alteração no Incoterms 2020, as alterações vêm geralmente de 10 em 10 anos para adaptar. O Incoterm é uma padronização para facilitar negociações internacionais. Geralmente as atualizações acontecem para adaptar o Incoterm em alguma mudança de mercado, de tecnologia, de logística, etc. E às vezes adaptar alguma nomenclatura, algum nome. Nós tivemos um Incoterm que morreu, se não me engano foi DDU, e entrou um outro Incoterm substituindo ele, mas praticamente as mesmas características. Uma coisa que eu falo muito, falei isso para várias pessoas, escrevi post esse ano, teve mudanças? Teve, mas as mudanças que aconteceram, o impacto dessas mudanças no dia a dia de 90% das empresas brasileiras, me arrisco dizer, é zero. Os Incoterms que são os mais utilizados não sofreram quase nenhuma alteração. Por exemplo, a gente teve uma alteração no Incoterm CIF, se eu não me engano. Porque o Incoterm CIF, ele demanda que o exportador inclua no preço de venda dele o custo do transporte internacional e o custo do seguro internacional. Ou seja, é o exportador que vai contratar o seguro internacional sobre o transporte daquela carga. Aí, uma coisa que mudou nesse Incoterm é que o tipo de seguro contratado pelo exportador que vender CIF tem que ter, no mínimo, um pacote de cláusulas, agora não lembro de cabeça, ao passo que antes tinha um pacote de cláusulas B. Eu me arrisco a dizer que 97% das empresas que operam no Comex no dia a dia nem sabiam que antes de 2020 o CIF demandava que o seguro fechado pelo exportador tinha que ser dessa forma. Você entende? Entendi. E no dia a dia, a maioria das empresas que compram CIF nem vê a apólice de seguro que foi fechada pelo exportador.
quanto mais ela vai saber se foi pacote cláusulas A, B, C, é pacote de risco, né, geralmente. Então, assim, no dia a dia das empresas, não aconteceu nada. Onde que vai estar a maior mudança, o maior impacto? Nos grandes contratos de compra e venda internacional. Porque nesses grandes contratos, onde você não só compra com uma fatura comercial, você tem de fato um contrato de compra e venda de mercadorias, aí sim você tem cláusulas que especificam detalhes bem a fundo. E se esses detalhes não forem respeitados, eles geram um impacto financeiro muito grande para uma parte ou para outra, que pode acabar num tribunal arbitral, pode acabar num processo judicial ou de arbitragem. Fora isso, mesmo que você saiba que antes o exportador tinha que contratar o seguro X e ele contratou Y, no dia a dia você não vai virar para ele e falar assim, então, ó, você vendeu CIF, mas tem que ser X, não pode ser Y. Ele vai simplesmente falar assim, tá, se você de fato quer, eu vou fazer isso, se isso apresentar um custo, eu vou repassar o custo para você. Então, vira uma ação, sabe? No dia a dia, impacto para mais de 90% das empresas, impacto zero. E ainda se falando de Incoterms, em um vídeo no seu canal de YouTube, que é o Comex 360, você falou sobre a importância de usar Incoterms com a letra F e E para que o importador ele tenha maior controle da operação. Você poderia explicar para a gente sobre essa importante opção para as empresas a fim de ter maior controle logístico? Uma coisa que tem que ficar muito clara para as empresas que operam no Comex. A gente costuma falar que o Incoterm, a padronização para facilitar na negociação internacional que te ajuda a dividir custo e responsabilidade entre importador e exportador. A verdade absoluta para mim é que, no final, quem paga tudo é sempre o importador. O Incoterm, ele só divide a responsabilidade perante carga em determinado momento e quem é que vai contratar os serviços necessários para aquela operação acontecer. Então, se eu contrato o FOB, que obriga o exportador a me entregar a carga no porto de origem, por exemplo, Livorno, na Itália, ele vai contratar todo o serviço para ter aquela carga no porto e eu vou contratar o frete marítimo. Se eu comprar custo e frete nessa mesma operação, ele vai contratar esse frete marítimo e ele vai cobrar esse custo na fatura comercial de mim. Então, um dos maiores motivos, assim, tentando ser bem direto, cara, se o custo final é sempre seu, por que você vai delegar para o cara do outro lado a contratação desses serviços? As empresas contratadas, elas vão agir e trabalhar defendendo os interesses de quem? Dele, que contratou elas, ou de você? Sim. Essa é o resumo geral, mas no intrínseco acontece muito. O exportador, às vezes, ele te bota uma operação custo e frete, ele fala que ele vai te cobrar $50 de frete na fatura comercial. Uma carga pequena da China, isso é mestre para acontecer um LCL, né? Quando você tem menos de um container para embarcar. $50. Você falou, opa, tá ótimo, né? $50, vou comprar custo e frete. Aí quando a mercadoria chega aqui no Brasil, quem te atende é um agente de carga que representa o agente de carga que ele contratou na China. Então, assim, você tá lá no fim da fila do pão e esse cara te mostra uma conta de $500, $600 de um monte de taxinha que você vai ter que pagar para poder ter acesso ao conhecimento, à documentação original e liberar tua carga. Aí você vira e fala pro cara que tá aqui, que tá te cobrando aquele monte de taxa, mas eu não acordei isso contigo, eu não vou pagar isso. Ele falou assim, cara, mas o cara da China acordou, o problema é seu. Ou você paga ou não tem documentação original para liberar. Tá aqui o documento, quer? Então, assim, você não tem previsibilidade nos custos, a maioria das operações, porque o cara te coloca o que ele vai ter de custo de frete internacional na fatura, mas o custo no destino que você pagaria de qualquer jeito, você vai continuar tendo que pagar, só que você não vai fazer ideia de quanto que você vai pagar. Se você estivesse lidando com um agente de carga no Brasil, você teria a previsão de todos esses custos, você teria alguém trabalhando para te entregar soluções ativas para atender a sua operação, te dando informação o tempo inteiro. É alguém que trabalha defendendo os teus interesses, né? Então, os interesses do exportador. Que o exportador, todos, até os exportadores brasileiros, o que é o mindset do exportador? É um ciclo. Ele quer vender, produzir, se a mercadoria não está pronta, e faturar. São esses 3 passos. Primeiro ele te vendeu, aí ele produziu. Se ele produziu, ele quer faturar. E o faturar na exportação geralmente é o embarcar. Porque a maioria das negociações é vinculada, a forma de pagamento é vinculada à data de embarque. Então, às vezes é um sinal mais o saldo quando a carga embarcar, ou 30 dias da carga embarcar. Aí vamos supor, aí que entra o despacho aduaneiro funcionando junto.
quando a mercadoria está pronta, o despachante quer o quê? Conferir documentação, ver se está errada, para poder preparar aquela operação para quando a carga chegar no Brasil, tudo está bem certinho e ela ser liberada mais rápido. O que mais acontece no custo e frete é, o cara vendeu, ele produziu, a carga ficou pronta, ele já embarcou. Ele vai te avisar, às vezes, com a carga no mar. Já cansei de ter clientes de todos os portes, pequeno, médio e grande, que compram esse custo de frete e vai descobrir que a mercadoria X foi embarcada quando ela já chegou no Brasil. Porque alguém achou no sistema uma mercadoria que está parada no Porto de Santos ou no Porto de Rio de Janeiro e virou pro cliente e falou assim, ué, você não me mandou documento desse embarque aqui, ué, tá aqui no seu nome. Aí ele vai ligar lá para a área de compras e vai falar assim, mas que é isso? Que embarque é esse? Você fala, é porque eu comprei lá do fornecedor XYZ, mas estava previsto para embarcar mês que vem. Aí ficou pronto antes, o cara embarcou, mandou documentação ou não mandou, e você está aqui já gerando custo. Você não tem controle. Entendi. O cara vendeu, produziu, ele quer embarcar, né? E isso gera problemas em vários níveis, seja um nível maior, um caso mais extremo como esse, mas que acontece no dia a dia. Esse artigo que eu escrevi, ele começa até falando essa história, né? É muito comum ainda acontecer. Conheça a Argos Seguros, seguradora especializada em transportes com foco em inovação e tecnologia. É uma das principais seguradoras do Brasil nesse segmento. Subsidiada do Grupo Argo, multinacional norte-americana com atuação em diversos mercados, possui soluções específicas para transportadores e embarcadores de todos os segmentos e tamanhos. Com uma área especialmente dedicada ao gerenciamento de riscos, oferece alternativas customizadas para minimizar sinistros em todos os modais de transporte. Por tudo isso, na hora de transportar suas mercadorias para dentro e fora do país com segurança, consulte a Argos Seguros. Fale com o seu corretor e faça hoje mesmo a sua cotação. Para saber mais, acesse argoseguros.com.br. E falando um pouquinho agora do momento atual, né? Eu bati um papo no GuiaCast com o Leandro Barreto, inclusive da Solve Shipping, em abril, sobre o tema os impactos do Covid-19 para o transporte marítimo global. A gente falou um pouquinho aí sobre a capacidade de navios inativos, que naquela época ia ultrapassar pela primeira vez a marca de 3 milhões de TEUs, produtos também que foram mais afetados na época, e também contêineres refrigerados, onde alguns armadores passaram a cobrar taxa de congestionamento. Eu gostaria de saber de você qual que é o status atual hoje, né? Após esses 4 meses que eu bati esse papo com ele, frente aos mesmos impactos devido à pandemia no mercado de importação e exportação. Qual que é o cenário que a gente pode estar falando um pouquinho que talvez seja igual ou diferente de abril, quando eu bati esse papo aí também com o Leandro Barreto da Solve Shipping? Eu concordo com ele na questão dos equipamentos reefers, né, os contêineres refrigerados, que o maior problema na época, principalmente na China, que por isso que os armadores repassaram, foi o acúmulo de contêineres refrigerados em determinados portos. Porque para você ter um contêiner desse parado num porto, você precisa ter uma tomada específica disponível para você conectar o container. É porque é uma geladeira, né? É igual você botar uma geladeira. Se ela estiver desligada, a temperatura não vai ser a que você programou ela para estar. Então, acumulou-se muitos contêineres em portos e estava faltando tomada. Então, eles começaram a cobrar taxas para realocar esses contêineres para não pararem eles em portos que não tinham tomada e acabar perdendo a carga, que é um prejuízo muito maior. Mas isso foi bem específico para esse tipo de carga. Por mais que a gente teve navios desativados, teve esse tipo de situação, o modal marítimo ainda, que é o mais utilizado, ele ainda teve uma estabilidade em termos de serviço. Foi impactado em termos de serviço, a gente teve menos navios, a gente tinha menos navios em rotas, mas você ainda conseguia se planejar, mas principalmente em termos de custo. O valor do frete marítimo durante a pandemia, esse permaneceu estável com tendência de queda, que é mais ou menos o cenário que a gente tem hoje. O frete ele vem caindo, né, na maioria dos trades, né? Depende de cada trade, cada rota, mas ele vem caindo. O problema maior para mim foi no transporte aéreo. Porque a maior parte do transporte aéreo de cargas, as pessoas às vezes não pensam nisso, mas a maior parte do transporte aéreo de cargas é feita em aeronaves de passageiros. E durante a pandemia acabou praticamente o transporte de passageiros no mundo. Isso teve um impacto gigantesco no custo do frete internacional. A gente tem clientes, por exemplo, em que 90% do tráfego é feito com transporte aéreo. Então, aí você teve as opções de transporte em aviões de passageiros sumindo, quase desaparecendo. A gente chegou a pagar até mais que 5, 6 vezes o preço base normal, fora a pandemia, para poder embarcar cargas, então valores altíssimos. O que manteve a malha de transporte aéreo? Foram os aviões cargueiros, porque como você não depende de passageiros para
custear o voo, né? Então, você continua transportando cargas, mas ainda assim os cargueiros, por mais que permaneceram um pouco mais estáveis, você ainda teve aumento de custo e você não tem a mesma frequência de voos que tinha antes da pandemia com os aviões de passageiro. E por mais que os cargueiros estivessem com valores estáveis, o cargueiro já é, às vezes, o dobro do preço de embarcar uma carga no voo passageiro na mesma rota. Então, para o importador que está com a operação durante a pandemia ainda acontecendo, isso é um salto de custo muito grande. Agora que aos poucos esses valores estão caindo, porque tem voltado a ter mais voo de passageiro, aos poucos, as empresas têm se planejado mais, então isso aos poucos está retomando ao que era antes, mas ainda falta muito. A gente ainda tem muita restrição de viagem internacional. E isso impacta direto na malha de transporte de cargas no modal aéreo. Ô Leonardo, falando agora um pouquinho sobre você, uma vez que você também é professor, é palestrante, é consultor, e através do Gestão de Comex 360 Graus, você desenvolveu o Bootcamp Comex 360, que é uma imersão de 2 dias que visa fortalecer o conhecimento estratégico em várias áreas do comércio exterior. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco pra gente sobre essa iniciativa, se você já tem uma data prevista para a próxima edição ou se tem a pretensão de criar talvez um evento online. Esse foi uma imersão que eu criei justamente focando, porque no comércio exterior, uma ideia que a gerente de importação de um grande cliente nosso acabou me dando numa conversa que a gente teve há quase 2 anos atrás, ela me falou assim: Léo, é muito difícil eu achar no mercado alguém que trabalha no Comex, que conhece de logística internacional, conhece de planejamento de logística internacional, planejamento aduaneiro, as fases do despacho aduaneiro, conhece de regime especial, conhece da parte fiscal relacionada ao Comex, que gera muitas dúvidas, conhece de transporte rodoviário. É muito difícil achar gente assim. E eu não tenho cursos que ensinam a parte estratégica de cada uma dessas áreas para a minha equipe. Eu não acho isso no mercado. Eu falei, tá aí, vai achar agora. Então, a ideia por trás do Bootcamp Comex 300 Graus é justamente focar no conhecimento estratégico de todas as áreas que permeiam o comércio exterior, para que o profissional tenha a visão macro de tudo, tenha aqueles 20%, 30% de conhecimento estratégico de cada uma dessas áreas, para que ele possa ver o todo e tomar decisões melhores. Eu costumo falar que o SAP, ele é ótimo, mas ele acabou com a vida de muitas empresas. Essa questão de divisão muito em centro de custo, divisão demais, às vezes o cara que, numa operação de comércio exterior, que cuida do transporte rodoviário é um departamento, o que cuida de logística internacional é outro, o que contrata terminais e despachante é outro, e às vezes o que um toma diminui o custo no departamento dele, mas aumenta muito no outro. O que eu já vi de comprador de mercadoria comprar custo e frete, porque o frete que ia sair ali na mercadoria ia ser $50, mas depois a área de importação tinha que pagar 700 de taxinha, igual eu usei de exemplo, não tá... tem os montes. Então, o foco dessa imersão é abrir a cabeça dos profissionais, seja diretamente do Comex ou de profissionais que interagem com a área de comércio exterior, para poder ter essa visão toda e esse conhecimento estratégico que é tão importante. Então, assim, por causa da pandemia, eu ainda não estou com previsão de um curso presencial, essa imersão ainda presencial aberta ao mercado. Tem até uma outra empresa que já lidava com a gente, que está trabalhando comigo para fazer uma versão in-house com menos pessoas, né? Fazendo dentro da empresa, focando com menos pessoas, com todas as regras de distanciamento, evitar o contágio possível. Mas a gente está estudando caso a caso também. Mas a ideia mesmo é que em setembro, isso é o planejamento, em setembro a gente vai fazer o lançamento da versão online dessa imersão. Então, muito em breve, a gente já deve começar a divulgação nas minhas redes sociais desse cronograma, da data exata que vai ser o lançamento, mas teremos o Comex 360 Graus online e vai ser bem legal. E semanalmente você também tem trazido no seu canal do YouTube, que é o Comex 360, executivos da área de comércio exterior, onde eles falam sobre as dores da área, do seu nicho de atuação, falam sobre características do setor e também esclarecimentos sobre as operações. E nos últimos episódios você falou com o Dr. Oswaldo Agrippino sobre a avaria grossa e o seguro no transporte marítimo, que você trouxe ali a resposta para a pergunta, que é quando o navio de carga ele se acidenta ou pega fogo e quando a sua carga está a bordo, você tem direito ou não a uma indenização da companhia marítima. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente também sobre esse tema, né? Eu não esperava aquela resposta, né? Que eu até acabei assistindo lá todo o evento, eu achei bastante importante e interessante, por isso que eu tenho acompanhado aí o Comex 360
360 no YouTube. Você poderia falar pra gente um pouquinho, né, sobre essa importante informação relacionada à avaria grossa e o seguro no transporte marítimo? Eu trouxe o Agripino. Para mim, o Agripino é um cara fantástico nessa área. É o maior especialista que eu conheço de direito marítimo portuário e que conhece como a operação de fato funciona. Ele não é só um advogado que aprendeu isso, ele já foi capitão de navios. Então, a live foi bem bacana. Ele discorre bastante sobre esses temas. E eu trouxe porque muita gente ainda desconhece o que é a avaria grossa, né? No transporte marítimo, você tem 2 tipos de avarias. A avaria simples, que é uma avaria causada por alguém, né? É um dano que alguém causou à tua carga, seja por uma apeação mal feita, seja por... É um dano causado pela sua carga a bordo do navio durante o transporte, né? A avaria simples, eu costumo dizer que é a avaria que a gente conhece. Se fosse no rodovia, a sua carga caiu do caminhão e sofreu uma avaria. Essa é uma avaria simples. Aí no transporte marítimo, além da avaria simples, que é a que a gente conhece, né, a mais comum em qualquer tipo de transporte, a gente tem também a avaria grossa. Só que a avaria grossa, ela não é... o que é uma avaria grossa? É uma avaria no casco grosso do navio? Não. A avaria grossa, na verdade, é uma ferramenta à disposição da companhia marítima, do capitão do navio, melhor dizer, para criar um rateio de custos em cima de uma situação extraordinária. Por exemplo, um incêndio foi iniciado no navio, tem 3 containers numa pilha pegando fogo e para resguardar o navio, a vida ao mar, é mais fácil o capitão jogar esses 3 containers e mais às vezes uma outra pilha que está próxima ao mar, né, para poder fazer esse resguardo, do que só ficar lá insistindo em apagar o incêndio. Ele no diário de bordo registra a situação de avaria grossa e a partir daquele momento os custos que acontecerem, que foram originados nessa situação de avaria grossa, são rateados para todo mundo que tem carga a bordo daquele navio naquela viagem. Então, você que tem um container de carga, que às vezes está lá, não teve nada a ver com esse incêndio, a culpa não é da sua carga, não tem nada, mas você tinha carga lá. E por causa desse incêndio, aconteceram vários custos dessa operação, você vai ter que pagar por uma parte desses custos. A situação de avaria grossa, ela cria esse rateio de todas essas despesas geradas. Eu falei de um incêndio, mas a gente já teve casos de incêndios muito piores, onde o navio quase afundou, ou já tive um, inclusive, que o navio afundou. Então aí você entra na divisão de custos como rebocadores equipados com mangueiras para apagar incêndio, custos de impactos ambientais, custos de danos ao próprio navio. Tudo isso é rateado e você vai ter que pagar proporcionalmente à quantidade de carga sua que está a bordo desse navio. Aí, né, isso tudo ligado ao quê? A necessidade de você ter um seguro de transporte internacional de carga. Porque, basicamente, todas as apólices de seguro, não conheço nenhum tipo de pacote de cláusulas que não envolva a avaria grossa, te resguardam nessa situação. Se você tem seguro e acontece uma avaria grossa, você vai simplesmente envolver tua seguradora com o regulador da avaria grossa da companhia marítima. Acabou. Ele se vira para lá. Se você não tem seguro, para você ter sua carga, se sua carga ainda existir, né, se ela não foi perdida, para você ter sua carga de volta, você vai ter que fazer, primeiro, um depósito calção no valor calculado pela companhia marítima, para eles te entregarem a sua carga, e ao final do processo todo da avaria grossa, na hora que forem contabilizados de fato todos os custos e ver se o que você depositou paga tudo ou sobra, né? Aí tem uma prestação de contas em que você ou vai ter que pagar mais ou vai ter reembolso de algum custo, porque a parte calculada final sua era menor do que o que você depositou. Então, se você não tem seguro, às vezes você pode entrar na divisão de uma conta muito alta e totalmente não prevista, né? Excelente, Leonardo. Acho que deu para aprender bastante aí sobre comércio exterior, né? A gente falou desde o início lá sobre seu início, falamos também sobre seu início profissional, falamos sobre a Interfreight, falamos sobre Comex 360 que você tem no seu canal no YouTube, o Bootcamp, né, também importante, conforme você falou, em setembro aí vai ter a versão online. E para encerrar, para minha última pergunta, eu gostaria de saber de você em relação ao futuro, como que você vê a sua carreira para os próximos anos, quais são as suas metas para a sua carreira profissional como um expert aí relacionado a despacho aduaneiro e comércio exterior. Qual que é o futuro aí para o Leonardo? A gente já fez tanta coisa legal na Interfreight.
A gente vem construindo muitas ferramentas, processos novos, tanta coisa bacana, mas isso só mais um próximo passo ainda, né? A gente ainda tem muito ao que fazer, então eu ainda quero levar a Interfreight a níveis muito maiores do que ela está hoje, apesar da gente estar feliz com o que a gente vem alcançando, mas a gente tem um potencial enorme de conquistar ainda. E em termos de Leonardo, quero continuar à frente da empresa, vou continuar à frente da empresa e continuar com essa missão de educar o mercado, porque ainda existe um gap muito grande entre o conhecimento que os profissionais do Comex têm e como, de fato, alguns mercados funcionam. Na logística internacional, por exemplo, por mais que você tenha cursos ou matérias no MBA sobre logística internacional, ainda é muito pequeno frente ao que acontece na prática. E quem conhece a prática, muitas das vezes é um agente como a Interfreight, mas que retém o conhecimento por medo de, se você às vezes passa conhecimento demais, como que o cliente vai se comportar, o cliente não vai precisar mais tanto de mim, o cliente vai apertar minhas margens. Então existe esses problemas, essas barreiras no mercado. Eu vejo como uma missão muito grande de ajudar. Hoje em dia você tem vários outros profissionais que também estão nessa missão de compartilhar conhecimento no comércio exterior para que as pessoas de fato consigam gerar melhores resultados. Tem muita caixa preta ainda no comércio exterior que pouca gente abre. Então eu quero sempre cada vez mais abrir essas caixas pretas e ajudar as empresas a começar a operar no comércio exterior ou a melhorar suas operações de Comex pelo conhecimento. Excelente, Leonardo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar toda a sua história com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos, os contatos da Interfreight e as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Aproveitando, agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui contigo no GuiaCast. Bom, meu LinkedIn é Leonardo Schmidt, meu Instagram é leonardo.s.schmidt e o YouTube é o canal Comex360, /Comex360, bem simples. E nós temos o site da Interfreight, que é o interfreight.com.br, aí o freight é o frete em inglês, né? FREIGHT.com.br, e lá você vê todas as formas de contato, e-mail, telefone. E nessas 3 redes sociais eu estou sempre publicando conteúdo, às vezes conteúdo diferente em cada uma das redes. Toda terça-feira, agora às 19 horas, eu estou de fato fazendo uma live nova com um profissional do comércio exterior ou um profissional de outra área que faz alguma conexão com o Comex. Nós vamos ter hoje o Thiago Reis para falar de transformação digital. Semana que vem a gente vai ter um dos diretores de uma das maiores companhias marítimas de carga geral do mundo, a BBC, um dos diretores na live comigo. Então vai ter bastante coisa bacana aí para sair. Eu sou muito solícito, mandar mensagem para mim no LinkedIn, no Instagram, mandar e-mail. Eu estou sempre atendendo, tirando dúvida, pergunta do pessoal. Então, fiquem à vontade de mandar mensagem, o que for. E é sempre um prazer ter o pessoal na live, ter o pessoal consumindo o conteúdo que a gente publica, que é justamente pensando em cada vez mais ajudar as pessoas a ter melhores resultados no Comex. Eu sou prova disso, viu? O nosso contato foi feito via LinkedIn, então eu agradeço aí por você ser solícito em estar respondendo e principalmente estar participando do nosso episódio. E esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, o Omnichannel Information das operações logísticas para embarcadores, operadores logísticos e transportadores, com soluções para diversos segmentos, como o iTrack, que faz o tracking até a última milha, o iTower, torre de controle e gestão 4.0, o iRoute, roteirizador e sequenciador de rotas, e o Neutralize, que faz a mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Leonardo Schmidt, sócio-diretor na Interfreight Logistics Brasil. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo, Twitter @RodilsonS ou através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. Eu sou Rodilson Silva com Leonardo Schmidt, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. E qual é, B?